Saber mais detalhes de como está essa preparação aos últimos dias para as eleições municipais aqui em Santa Catarina. Estamos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jaime Ramos, a quem a gente agradece mais uma vez por nos atender ao vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina. Presidente, o que está faltando aí para comunicar para a população? O que está faltando fazer em relação ao próprio Tribunal Regional Eleitoral? Faltam poucos dias para o próximo domingo, enfim, entramos na última semana. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que a nós assistem. É uma satisfação estar com vocês. A Justiça Eleitoral, ela tem um planejamento desde o ano anterior às eleições e segue à risca esse planejamento e, portanto, eu diria, não falta mais nada, né? Nós estamos praticamente prontos, né, para realizar as eleições municipais de 2020. Agora, eu falava há pouco até com a reportagem aqui do Bom Dia Santa Catarina, desembargador, em relação a uma preocupação que sempre é maior, me parece, do próprio Tribunal Regional Eleitoral quando as eleições são municipais, né? Geralmente são eleições com ânimos mais acirrados dentro do município, às vezes dentro do próprio bairro. Essa é uma preocupação do TRE para esse ano? Para todas as eleições municipais, a preocupação é maior diante disso que você falou, né, que é o acirramento dos ânimos. Nós temos tratado nos julgamentos essas questões com muito cuidado, tanto nos juízos eleitorais quanto no TRE. Estamos verificando as situações de ataques e coibindo. E quando chega a véspera da eleição, existem vários fatores que ainda aumentam esse problema. E os juízes eleitorais estão atentos, com as polícias ajudando nesse problema. E penso que tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. Muitas vezes, desembargador, ânimos acirrados também pela internet, né, com o espalhamento aí de fake news e por aí vai. O TRE conseguiu fazer esse acompanhamento? Tem conseguido fazer esse acompanhamento? Tem conseguido, juntamente com o TSE, as agências de checagem e as próprias empresas de plataformas têm nos ajudado bastante. E é importante, desde logo, dizer que as fake news não vão atrapalhar as eleições municipais de 2020, não haverá adiamento. Só o Congresso Nacional pode adiar eleições. O voto é obrigatório, as pessoas precisam estar presentes para votar. Não cabe votação por correio, né, como aconteceu nos Estados Unidos, nem por smartphone. Não existe voto eletrônico ainda no Brasil. O smartphone é importantíssimo para que seja baixado o e-título. O e-título é um mecanismo que permite a identificação do eleitor e também ali ele apresenta várias informações, como, por exemplo, o local de votação. O local de votação também pode ser visto no site do TRE e do TSE. Então, não precisa o eleitor se preocupar com o local de votação, ele mesmo pode procurar, não precisa ligar para a Justiça Eleitoral para saber. Essas funcionalidades são importantes e também o WhatsApp do TSE pode ser acessado para obter essas informações. Quem estiver fora do domicílio eleitoral também pode justificar pelo e-título, porque ele tem o georreferenciamento e vai detectar o local em que o eleitor está naquele momento. O senhor tem aí, por acaso, o número certinho do WhatsApp? Senão a gente puxa por aqui também na produção, não tem problema. Eu preferia que vocês puxassem aí, que eu não anotei aqui, mas o WhatsApp é fácil, é só entrar no site do TSE e ele já apresenta ali essa funcionalidade, essa possibilidade. Não tem problema, a gente já conseguiu puxar, a produção do Bom Dia está aí, que é aquele número que a gente já passou aqui em outras oportunidades, que é um número nacional, inclusive, 61, que é o código lá de Brasília, não tem aquele primeiro 9 na frente, então fica 9637-1078, 61 na frente, 9637-1078, dúvidas que podem e devem ser tiradas, sanadas pelo WhatsApp. Aí você de qualquer região do estado pode utilizar e deve utilizar esse número.
Em relação às propagandas em si, né, o Tribunal Regional Eleitoral passa as últimas orientações. Qual é a programação dessa semana? As propagandas, elas devem finalizar? O acompanhamento em relação às aglomerações nesse momento de pandemia? Os próprios santinhos sendo distribuídos em muitas cidades? O que a gente pode falar em relação a tudo isso? Quais são as últimas orientações do TRE, hein, presidente? O Tribunal Eleitoral ele não se mete, digamos assim, na propaganda eleitoral porque ela é regrada, né, pela legislação e pelas resoluções do TSE. E as propagandas lícitas, elas são livres, né, elas podem acontecer. Mas a Secretaria de Estado da Saúde baixou uma portaria que estabelece normas sanitárias a respeito da realização de propagandas, inclusive entrega de santinho, carreatas, comícios. Então, os partidos e candidatos e apoiadores devem observar essas regras sanitárias, que são importantíssimas e são obrigatórias, né? As regras sanitárias são obrigatórias. E até a véspera da eleição pode acontecer carreata, né? Pode haver distribuição de santinho. Enfim, comícios não são recomendáveis diante da possibilidade de aglomeração de pessoas. Existem estados em que o TRE interveio e proibiu comícios. Nós aqui não fizemos isso, deixamos a cargo da Secretaria da Saúde, que é o órgão dito pela emenda constitucional número 107 como responsável por essa organização sanitária. Levando em consideração o momento que a gente está vivendo, presidente, esse momento de pandemia, o senhor tem convicção e garante que todos os protocolos nas sessões, eles serão de fato seguidos? E aí uma segunda pergunta, né, para a gente deixar ainda mais claro, quem porventura não tiver se sentido bem no dia das eleições, com sintomas claros, por exemplo, que possa levar a entender que seja aí Covid-19, enfim, de que forma deve procederem? Essas pessoas devem ficar em casa, evidentemente, né? Que sejam responsáveis, né, para não haver contágio às outras pessoas, mas precisam justificar a sua ausência perante a Justiça Eleitoral pelo site do TRE, com um documento comprobatório da sua situação. Agora, na fila, lá no local de votação, o eleitor tem que ter todos os cuidados necessários, ele tem que estar usando máscara da forma correta, ele tem que observar o distanciamento, vocês disseram isso há pouco, e não haver aglomeração, aquelas aglomerações que nos dias das eleições normalmente acontecem, não devem acontecer porque é proibido se aglomerar, é proibido haver boca de urna, mas os eleitores devem se cuidar. E eu costumo dizer o seguinte, quando você vai ao supermercado, você é obrigado a cumprir as regras sanitárias, senão você não entra no recinto. Quando você vai na farmácia, no shopping. Então é a mesma coisa na sessão eleitoral. O eleitor não pode chegar lá sem máscara, desrespeitando as normas eleitorais e sanitárias. E aí, para a gente fechar, presidente, algumas mudanças e algumas regras, como acontecem todos os anos. A questão das prisões, né? Se não em flagrante, elas não podem acontecer. Já valia para os candidatos, passa a valer agora também para os próprios eleitores, né? Sim, a prisão só pode acontecer em duas situações. Por flagrante de crime, ou então quando o eleitor estiver condenado por sentença transitada em julgado sem possibilidade de fiança. Nessas duas situações ele pode ser preso. E a prisão em flagrante ocorre com bastante frequência, infelizmente, porque um ou outro vai querer infringir as regras penais, né? E os juízes estarão atentos para as possibilidades de liberdade provisória, fiança, aplicação de medidas cautelares criminais, enfim, os juízes estarão todos atentos para qualquer situação que envolva prisão de eleitor. Regras, aliás, que já estão valendo, portanto. 8h12. Vamos lá, o canal de comunicação com o Tribunal Regional Eleitoral ou com o TSE, enfim,
O WhatsApp direitinho ali, ó, o 61 9637 1078. Vamos reforçar aqui, não tem aquele 9 na frente, 61 é o código. 61 9637 1078, dúvidas pelo WhatsApp. Ou no site, o site do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Santa Catarina, que é o tre-sc.jus.br. tre-sc.jus.br.